Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Dr. Marcelo Servidoni. Ele que é advogado, especialista em reforma tributária, um assunto tão em voga que todo mundo quer saber, né, doutor? Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Viver e Empreender. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente. Doutor, você lidera um grupo de empresas. Gostaria que você contasse como você chegou até esse ponto, um pouquinho da sua trajetória empreendedora, para quem está assistindo o nosso programa entender quem é Marcelo Servidoni. A grande franqueza na resposta à sua pergunta é a seguinte: o advogado, ele tem a percepção de diversas situações do cotidiano, tanto da pessoa física, eu e você, como dos empresários. O que ocorre é que eu comecei a perceber que muitos empresários, eles tinham que se socorrer a diversos profissionais, então, ora contador, ora advogado, ora corretor de seguros, ora engenheiros, ora um consultor financeiro, um contas a pagar, um contas a receber. E o que ocorre? Esse empresário acabava ficando um pouco confuso por orientações e pensamentos de profissionais diferentes com linhas e abordagens diferentes. Sem um fio condutor. Exato. Então eu criei, claro que a gente não cria nada, né? Mas nada se cria, tudo se copia. Exato. Se melhora. O conceito 360 graus, que é exatamente o quê? Você ter dentro do mesmo grupo de empresas todos os serviços que o empresário precisa. Então, nós temos o escritório de advocacia com diversas especialidades que o empresário precisa. Nós temos o escritório de contabilidade que atende desde o microempreendedor individual até multinacionais. Nós temos o nosso portfólio multinacional americana, multinacional italiana e temos diversos microempreendedores. Né? Então, ou seja, microempreendedor, simples nacional, lucro presumido, lucro real, nós atendemos qualquer tipo de cliente baseado na sua tributação, de forma o quê? Consultiva e também na assessoria. Sim. Tem alguns que não querem trocar de contador, mas eles querem saber como que eu vou reduzir minha carga tributária, como que eu vou me readequar à nova reforma tributária sem que eu tenha prejuízo na minha distribuição de lucros ou no meu fluxo de recebíveis mensais e coisa que o valha. Então, ou seja, nós criamos uma metodologia onde você, uma vez cliente de uma das empresas do Grupo Servidoni, você tem o suporte de todas as outras. Ou seja, um hub de empresas que resolvem as dores dos seus clientes. Exato. É claro que você, enquanto empresário, enquanto empresária, vai pagar por cada serviço que você consumir. Porque eu costumo dizer o seguinte, que quando nós vamos ao supermercado, cada item que nós colocamos no carrinho, nós vamos lá e pagamos. Na prestação de serviços, fica um pouco mais difícil de ter essa visão. Mas quando você contrata um escritório de contabilidade que tem dentro do grupo de empresas ao qual ele faz parte, um escritório tributário, um escritório civil empresarial, societário, especialista em holding. Quando aquela empresa, aquele empresário precisa de um serviço, ele já sabe que ele vai socorrer a um profissional, a uma empresa coligada, na qual já sabe as dores dele, já sabe a necessidade dele, que vai falar a mesma língua. Então, assim, no passado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os tradicionais e antigos advogados tributaristas que entregavam um calhamaço de teses tributárias para o cliente tinha que levar para o contador dele aplicar. Muitas vezes, a empresa, o empresário, tinha o custo dos honorários do advogado tributarista, mas não tinha o reflexo tributário que ele esperava porque o contador não aplicava, ou porque não concordava, ou porque não sabia executar aquilo. Eu criei exatamente o contrário do mercado. Se você tiver uma consultoria tributária dos nossos especialistas, automaticamente, se a sua empresa está com o nosso escritório de contabilidade, já vai ser aplicado. Sim.
Ou seja, existe uma consonância. Isso, o tempo de resposta do resultado financeiro no seu fluxo de caixa, ele é muito pequeno. Né? Mais rápido. É mais rápido, não tem um delay enorme entre entendimentos, vou estudar se é, se não é, e principalmente, falando o português claro, aquele jogo de ego, né? Que existe entre tributarista e contadores. Quem sabe mais. Quem sabe mais. É bem isso. E, doutor, qual é a diferença, pela sua experiência aí de 3 décadas, verdade? Qual que é a diferença entre você atender uma grande empresa multinacional e o pequeno microempreendedor? Na verdade, a única diferença que existe é com relação... Vamos falar assim, vamos fazer um triângulo. Vamos falar do microempreendedor e do pequeno empresário e depois a gente chega na grande empresa. O microempreendedor e o pequeno empresário, desde que ele tenha num conceito que ele quer ser empresário e não mero comerciante, comprar e vender e ter o lucro em cima do produto da venda, mas ele ser um empresário, ele entendeu o que é contabilidade, ele entendeu o que é escrituração fiscal, ele entendeu o que é planejamento tributário. Esse, não importa se ele está vendendo, ele tem um faturamento de R$5.000 no mês, ou o outro tenha R$300.000 por mês, a forma de lidar com eles é consultiva / assessoria. A gente ensina detalhadamente o empresário o que ele precisa para ele crescer. E nós aplicamos. Então, ou seja... Vocês dão um mapa na mão desse empresário. Praticamente isso. Para você ter uma ideia, nesses 30 anos, 90% dos nossos clientes nunca pisaram no nosso escritório. É mesmo? Por quê? Porque nós temos o conceito de que você, empresário, não pode perder o tempo seu de locomoção de chegar até nós. Vocês têm que resolver essa dor sem que ele... Sem que você saia do comando da sua empresa. Da sua operação. Da sua operação. Né? Hoje, lógico, tem a facilidade das reuniões por vídeo. Antes não tinha. Então nós fazíamos... A equipe fazia os deslocamentos. Não o cliente vir a nós. Né? Essa também foi uma política que a gente adotou. Agora, a grande empresa. A grande dificuldade de se trabalhar com ela são os egos implícitos dentro da diretoria financeira, dentro da diretoria executiva e o cabidão de emprego, né? Você tem ali o sobrinho, você tem ali a tia, você tem a moça que serve o café, ela é tia de alguém, o rapaz que trabalha na expedição é sobrinho de alguém. Então, a partir do momento que você contrata pessoas das quais você não pode demitir, é onde existe o grande ineficácia da empresa. Sempre recai sobre as relações humanas. Exato. E você tem as multinacionais. Tá. Toda empresa que tem a metodologia e o pensamento de aplicar a ISO 9000, as normas de qualidade, você tem uma maior facilidade de trabalhar. Certo. Aquela empresa que começou pequena, virou média e virou grande em faturamento, ela já é um pouco mais difícil de trabalhar. Doutor, voltando para a sua história, para a sua trajetória empreendedora, em que momento, vamos falar de ano, você entendeu que você tinha que criar esse modelo de negócio integrado? Várias empresas, então juntar a área contábil com a jurídica, depois abrir uma empresa também de engenharia, enfim. Que momento que você entendeu que tinha que ser assim? Vamos dizer assim, a Servidoni ela nasceu em 96 como uma assessoria empresarial, né? Voltada exclusivamente para cobrança. Certo. A Servidoni Advogados nasceu em 99. A Servidoni Contabilidade é que veio dar o estalo dos 360. Ela nasceu em 2003. Então, o que acontece? Até de 96 a 99, era estritamente uma assessoria de cobrança, né? Administrativa e extrajudicial. Em 99, já se tornou um escritório de advocacia voltado à área financeira, à área bancária e à área tributária. Só que uma empresa não interfere na outra.
São empresas distintas. Então, você, cliente que tinha ali uma necessidade de cobrança dos seus inadimplentes, contratava uma das nossas empresas. Quando aquilo esgotava os trâmites administrativos, você contratava o escritório de advocacia. Quando começou-se a nossa especialidade voltar também para a área tributária, aí surgiu a necessidade da contabilidade, exatamente porque muitos contadores não queriam aplicar as teses tributárias que nós tributaristas entregávamos ao cliente. Então surgiu-se que uma outra empresa, a terceira empresa, que é a Servidoni Contabilidade, na qual você pode ter o serviço apenas de um escritório de contabilidade ou você pode ter o serviço de diversas empresas do grupo. Depois vieram corretora de seguros, depois vieram a empresa de engenharia, até que chegamos há 3 anos atrás dentro do mercado financeiro. Com fintech, com a consultoria de contas a pagar e contas a receber, trazer para o cliente a solução da dor dele. Ele tem vendas, ele tem lucro na operação, mas ele não tem dinheiro em caixa. Por quê? Exatamente. O dinheiro está indo pelo ralo. Vamos lá ver por quê. Na verdade, o dinheiro ele estava desorganizado. Então, por exemplo, nós tivemos clientes em que ele comprava para pagar em 7 dias e vendia para receber em 28. Então, o volume de fluxo de caixa dele no contas a pagar era muito alto, perto do volume a receber. Então, são coisas que no dia a dia, às vezes, o empresário não tem essa possibilidade, esse momento de poder enxergar o fluxo de caixa dele. Então, nós também temos uma empresa voltada a isso. Olha. Temos clientes que têm um custo elevadíssimo de taxas e tarifas bancárias. Nós temos uma fintech que chama MRC Empresas, vinculada by BS2. O BS2 é um banco que está há mais de 30 anos no mercado, tem o fundo garantidor de crédito, então, ou seja, é sólido. Nós não somos uma fintech que vai subir sem com o dinheiro de alguém. Os nossos clientes que utilizam a MRC Empresas by BS2 têm a menor taxa do mercado para pessoa jurídica. Olha que taxa e tarifa. E tem acesso ao Pronamp, ao Finimp, como se ele tivesse com uma conta no Bradesco, na Caixa Econômica, no Itaú, do mesmo jeito, né? Então, ou seja, nós viemos com o conceito de trazer soluções aos nossos clientes de uma forma 360 graus, para você não precisar bater cabeça com outros profissionais, não correr o risco de contratar um mau profissional, um profissional desatualizado. São empresas distintas, mas que conversam entre si. São empresas distintas nas quais o cliente pode contratar de forma autônoma ou em forma de assessoria colegiada. Excelente. Para não perder tempo, para não bater cabeça. Para não perder tempo, para não bater cabeça. Doutor, agora eu quero falar sobre a reforma tributária, uma mudança importante no nosso país e que muita gente está com medo. O que muda no dia a dia nas decisões estratégicas dos empresários hoje? A reforma tributária não é algo que vamos pagar para ver. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Ela é lei, está fixada, ela existe. O que ocorre é que ela vai entrar em vigor por fases, por etapas. Ano de 26 é um ano teste, tanto da tecnologia do governo, tecnologia dos bancos com relação ao payment de pagamento, o split de pagamento. Nós temos uma situação em que quem usar o ano de 26 para se preparar, tendo uma consultoria contábil é diferente de um escritório contábil. Um escritório contábil é aquele que você vai mandar a sua documentação, ele vai entregar as declarações acessórias para o governo, ele vai gerar os seus impostos e vai mandar a guia para você pagar. Isso é o escritório contábil. Uma consultoria contábil, ela se assemelha a um planejamento tributário, mas ainda não é um planejamento tributário. Uma consultoria contábil, ela vem
para verificar e preparar o seu administrativo para mandar as documentações corretas para o seu escritório de contabilidade. Porque o seu escritório de contabilidade, muitas vezes, não tem capacidade produtiva de funcionários, de consultores, para pegar uma pessoa, tirar de dentro do escritório, mandar lá na sua empresa para te ensinar, para te auxiliar. Bom, quem conseguir usar o ano de 26 para se estruturar... Se informar. Para se estruturar. Não se informar. Se informar, você vê no YouTube, você vê no Instagram, você lê fontes aleatórias que você busca no Google. Tá. Né? Ou no chat GPT que virou moda. Né? E cuidado, perigo, gente, cuidado com o chat GPT. Isso que eu ia falar. Cuidado com o chat GPT. Ele erra muito. Demais. Se ele não errasse, não teria a frase embaixo dele escrito assim: as informações aqui contidas não dispensam a consulta de especialistas. Né? Mas, enfim, o que ocorre? Se você se preparar no ano de 26 para a reforma tributária, você não vai ter prejuízo financeiro, você não vai ter prejuízo tributário em 27. O que ocorre é o seguinte, é que ainda existem diversas normas, leis para criarem a metodologia de como vai ser aplicado a reforma tributária em determinado setor, em determinado momento. Isso está sendo criado ainda, mas a reforma tributária já existe. Só que não é um bicho de 7 cabeças. É a mesma coisa, pega uma criança que nunca foi para a escola e leva ela para a escola. Primeiro dia é terrorizante, segundo dia é terrorizante, terceiro dia quer ir porque quer brincar. Não é isso? Sim. É a mesma coisa a reforma tributária. É aterrorizante agora, vai ser aterrorizante amanhã, mas se você saber lidar com ela, é café com leite. Ah, mas e os 10% em cima do lucros e dividendos? Ok, tem que pagar? Tem. Sem problemas, vamos pagar. Porém, com a estratégia tributária correta. Porém, com os lançamentos contábeis corretos, com o fluxo de caixa correto, não misturando contas. Não, tem que se tomar muito cuidado, isso é importantíssimo. Hoje, a contabilidade consultiva ela é tão importante para que aquilo que você pega de capital de giro no banco, aquilo que não é dinheiro seu, mas que transitou pela sua conta, não seja interpretado pelos meios eletrônicos de fiscalização como seu. Não é? E é uma injustiça. Inclusive, com certeza. Só que computador vai saber? Não. Não. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com a minha mãe. Tá. A minha mãe teve, há muitos anos atrás, logo no início da fiscalização eletrônica de imposto de renda, a minha mãe tinha acho que 27 centavos, era menos de R$1, para restituir de imposto de renda. O que ela fez? Ela não declarou o imposto. Ela falou assim, para que eu vou declarar o imposto de renda por causa de menos de R$1? Não, o que aconteceu? A Receita cancelou o CPF dela. Por causa de 27 centavos? Não, porque ela não declarou imposto de renda porque ela achava que 27 centavos para ela não era nada. Tá. Então, ou seja, hoje você ter a clareza do que é seu e do que é do governo, o que é da sua operação financeira com o banco, do que é da sua operação comercial ou industrial ou da sua prestação de serviço, é essencial para construir a base de cálculo da cobrança do governo. O que acontece é que as pessoas, em sua grande maioria, estavam acostumadas com o Simples Nacional. O Simples Nacional, eu só vou dizer para o governo quanto eu tirei de nota fiscal. Não é nem o quanto eu faturei, não é nem quanto entrou de dinheiro na minha conta, é só o que eu tirei de nota fiscal. Só que, se você pegar o lucro real, é onde você tem que declarar toda a sua movimentação detalhada para o governo, o imposto parecia maior, mas ele é menor. Nós temos clientes na nossa empresa que no lucro, no Simples Nacional, pagavam 100, 150 mil de impostos no mês. Quando passaram para o lucro real, eles passaram a quase zerar o imposto. Por quê? Porque o lucro é real. Né? Então, ou seja, quando você toma um empréstimo no banco, os juros entram para bater da base de cálculo. Né? Quando você está no Simples Nacional, não importa o quanto você gastou para girar o seu negócio, é imposto.
que você vai pagar. Automaticamente, no Simples Nacional e no lucro presumido, você tem o lucro pela presunção. É uma questão de organização de informações. Exato. O lucro da presunção, se ele der mais do que R$50.000, você vai pagar os 10%. Agora, o lucro na presunção, pode ser que se fosse no lucro real, você não tivesse nem lucro. Olha só. Tem muita coisa para falar sobre reforma tributária, né, doutor? Mas qual é a principal dúvida que surge no seu escritório? A principal dúvida que está surgindo atualmente é com relação às pessoas que trabalham no e-commerce. Pessoas físicas que vendem no e-commerce, empresas que vendem no e-commerce estão aterrorizadas com as informações de que vai haver o desconto na fonte do imposto. Sim, vai haver, mas você precisa saber compor o custo do teu produto. Porque o imposto, ele tem que compor exatamente em cima daquilo que é o real e não em cima daquilo que é o fictício. Ou seja, o cliente final vai acabar pagando a conta? A gente pode dizer isso ou não? Não, o cliente final sempre paga a conta porque o preço dos produtos é gerado em cima do próprio custo. Então, se o custo tributário aumenta, logo o produto final vai aumentar, nós vamos pagar a conta. Necessariamente. Necessariamente. O que ocorre é que antes, principalmente pessoa física que vendia pelo e-commerce, ele fazia o ajuste de declaração anual de imposto de renda com o que ele tinha ou não faturado, né, de receita. Agora não, muito em breve vai ser direto recolhido pelos meios de e-commerce, o valor que ele tem a receber já separado, o que é do governo e o que é dele, empresário do e-commerce. Qual o principal erro os empresários acabam cometendo na hora de declarar? Eu não vou dizer na hora de declarar, eu vou dizer assim, qual é o principal erro hoje de praticamente 90% dos empreendedores? Achar que pagar uma boa consultoria é caro. Eu vou te dar um exemplo. Nosso escritório, os honorários mínimos é um salário mínimo. Muitos escritórios atendem empresas com valores de R$100, R$200, R$300, não desmerecendo o serviço de ninguém, mas o que acontece é o seguinte, nós temos uma situação em que a empregada que vai à sua casa, diarista, que tem acesso à sua escova de dente, que tem acesso às suas gavetas, às suas joias, às suas coisas pessoais, né? Você paga lá R$300 a diária. E você acha que a sua empresa vai ser bem cuidada por R$300 por mês. Para um escritório que tem que fazer folha de pagamento dos seus funcionários, que vai fazer escrituração fiscal, que vai fazer os lançamentos contábeis. Então, ou seja, com a reforma tributária, ou você entende que precisa de uma consultoria capacitada, de um escritório bem preparado e atualizado, e que tenha se atualizado tecnologicamente, porque hoje um escritório de contabilidade ou um escritório tributário que não tenha tecnologia não consegue dar conta do número de informações que tem por conta da nota fiscal eletrônica, por conta do SPED. Antigamente era na mão, na conta, na calculadora. Hoje é computador. Sim. Software. Se nós economizarmos, nós empresários desse lado de cá, economizarmos em software, em inteligência artificial, em funcionários capacitados... Não há como fazer. Não há como fazer. Então, ou seja, hoje, aquilo que antes o povo dizia o barato sai caro, literalmente sai. Então, para você se preparar para a reforma tributária e para você não ter consequências que possam levar a tua empresa a quebrar por você não ter um resultado financeiro plausível ou por multas altíssimas do fisco porque houve algo errado na sua sistemática, você tem que procurar um escritório de alto padrão. Sem dúvida. Doutor, na sua opinião, quem perde mais? O empresário que não se prepara para essa parte tributária ou aquele que reage tarde demais? Qual doente tem mais chance de sobreviver?
o que sentiu a dor e foi ao pronto-socorro, ou que esperou virar a noite para chegar às 8 horas da manhã, para não perder a noite de sono, para depois ir ao hospital. É exatamente isso. Quem começar a se preparar agora tem mais chances de se manter vivo no mercado, que vai ficar mais acirrado, a partir de 27. Quem esperar chegar a 27 para pagar para ver se acontece, para ver se vai haver alguma mudança política no cenário de 2026, para depois tomar uma decisão de procurar um conhecimento técnico específico, seja de um escritório tributarista, seja de uma contabilidade consultiva, esse com certeza vai sofrer muito, vai ficar na UTI com aparelhos. Bela analogia, doutor. Agora, você já citou que 2026 é um ano de transição, a gente sabe que é ano eleitoral. Você pode esmiuçar um pouco mais? Por que é um ano ainda de adaptação do ponto de vista tributário? Nós vamos ter uma grande mudança, onde vai sair o PIS, o COFINS, o ICMS e vai entrar o IBS e o CBS. A grande verdade é que o governo pega alguns tributos e transforma em um. Pega outro tributo e transforma em outro. Centralizou, né? Centralizou. Só que dentro disso ele também utiliza um mecanismo de mudança da base de cálculo. Né? Da base de cálculo não, da alíquota do cálculo. Então, por exemplo, tem gente assustada, uns falam, mas vão me tributar 22, outros falam, vão me tributar 28, outros vão me tributar 30 e tantos. Não, o que acontece é o seguinte, existe a base redutora em cima de cada segmento de cada produto. Qual é o teu produto? Qual é o teu segmento? Isso tudo precisa ser analisado. O que está havendo agora em 2026 no meu ponto de vista, é um teste tecnológico do governo. Tá. Então, você tem lá na nota fiscal eletrônica o CBS e o IBS sem validade alguma tributária, mas que está sendo um teste para validar se o banco de dados do governo consegue absorver essas informações. Assim como os KEPFs, que são aqueles profissionais da área da saúde ou os profissionais liberais, médicos, dentistas, que ao invés de ter o CNPJ, tem uma inscrição no KEPF que entre aspas, o equipara a um profissional com CNPJ. O KEPF, até antes, né, o dentista, até o ano passado, ele precisava tirar o recibo eletrônico. A partir de agora, ele tira a nota fiscal e o recibo. Uma cliente nossa nos perguntou, mas por que eu faturei 3 mil, eu tirei o recibo de 3 mil e agora eu estou tirando a nota de 3 mil. Vai parecer que eu fiz 6 mil de faturamento. Que você decompôs. Mas na verdade não. É porque a nota fiscal que esse profissional está emitindo ainda não está 100% ligada tecnologicamente com o governo, para ele poder suprimir e tirar o recibo. Então, enquanto ele não fizer esse teste eletrônico, ele vai ainda mantendo algumas formalidades antigas. Entendi. Então, realmente é um ano de transição, a gente pode dizer isso. Totalmente. Principalmente para o e-commerce. Então, é hora de se preparar mesmo. 2026 é um ano importante. Espero que você volte muitas vezes aqui nesse programa. Claro, será um prazer. Mas quero te perguntar ainda, que tipo de mentalidade o empreendedor, o empresário, ele precisa ter nesse ano de 2026 para atravessar, né, esse deserto ainda? Que tipo de pensamento e de fato, de ação ele tem que ter? Eu vou falar de duas formas rápidas. A primeira, esquecer o pensamento de comerciante. O pensamento do comerciante é aquele assim, ele não deve nada para ninguém, satisfação para ninguém, ele vai lá, compra laranja por 10, ele vende por 20 e na cabeça do comerciante ele teve um lucro de 10. Esse é o pensamento do comerciante. O empreendedor e o empresário em 2026, ele precisa entrar no mecanismo de eu comprei por X, eu comprei a laranja por 10.
mas eu tive combustível para ir buscar, eu tive estacionamento, eu tive a depreciação do veículo, eu tive que trazer, eu tive que pagar o carregador e o descarregador, então eu vendi por 20, eu na verdade tive 2 de lucro e não 10. Sim. Então esse é o conceito, só que não é uma matemática simples. Não é um mais e menos, né? Precisa estar adequado à lei. Para estar adequado à lei precisa de um profissional para auxiliar. Sim. Doutor, deixa aqui as redes sociais das suas empresas, por favor, a sua, para quem quiser se informar mais, ter mais conteúdo e saber mais sobre o seu trabalho. O nosso site é www.gruposervidone.com.br. Lá vai ter os nossos canais de acesso, onde vocês podem entrar em contato com as nossas empresas. Não tem todas as informações, porque nós não passamos detalhadamente em redes sociais ou em site toda a nossa expertise, mas estamos à disposição para atendê-los, seja numa consulta online para quem estiver fora do estado de São Paulo, ou numa consulta presencial, quem quiser também nos visitar. Temos diversas unidades pelo Brasil. Caso também queiram a minha visita na empresa de vocês, também será um prazer. Muito conhecimento sobre empreendedorismo, sobre vida. Eu tive a oportunidade de conversar com você em outras ocasiões e por isso mesmo eu peço que você deixe mais uma mensagem para quem está com medo de empreender, com medo de começar. O que você diria para esse empreendedor? Não tenha medo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia nós seremos história. Faça você a sua história, sem medo. Doutor Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu te agradeço. Marcelo Servidone é o nome dele, ele que é advogado, especialista em reforma tributária. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo Viver e Empreender. Tchau!